Olá, pessoal! Caiu aqui a internet, tô de volta. Vamos entrar todo mundo de novo. Infelizmente caiu e ó, que isso nunca aconteceu desse jeito, hein? Mas vai dar certo, tá bom? É só um pouquinho de paciência. Vamos entrar novamente. Estamos aqui e hoje vai dar certo, não é, Ju? Isso aí, Simone, Tati, muito bom. Vamos de novo, né? Teve uma queda aqui, caiu a aula e infelizmente tive que abrir de novo. Voltou. Que bom que voltou. Vamos ver se o pessoal vem voltando, então, né? A Juliana deve estar quase entrando e a gente vai batendo um papo aqui até dar certo, né? Porque essa questão de relacionamento, sexualidade, essas coisas aí são coisas que a gente precisa falar muito mesmo, para que a gente desenvolva habilidades, porque tudo isso é aprendizado, né? Então, vamos lá. Isso, pessoal, muito bom que vocês estão voltando, né? Hoje parece que a internet tá meio louca aqui. Vamos aguardar a Juliana, ver se dá certo. E a Juliana chegou, ó. Ju, pode pedir para participar ao vivo novamente, que agora vai dar certo. Aí, ok. Agora vai dar certo. Aguardando Juliana. Já tô quase. Isso, agora Oi, sim, Juliana, tudo bem? agora deu certo, né, Adriane? Deu, agora deu, graças a Deus. Nossa, mas seu cabelo cresceu muito em pouco tempo. Uai, olha só, é. É o Então, já isolamento, avisa. nem no salão eu não vou. É, o meu também tá enorme, precisando de mais de cortar. Nunca teve tão grande assim. Então, né? Mas Muito com bom. com esse isolamento social, a gente deixa de ir em muitos lugares, né? E o salão foi Sim, um com deles. certeza. É verdade. É isso É, mesmo. A gente vai se resguardando enquanto puder, né? é isso. Vamos, Então, muito bom. vai se resguardando. Isso. E você, tudo Pessoal, bem? sim, eu tô ótima, graças a Deus, né? Estamos Ah, aí, firmes, a academia começou a funcionar, eu falei que tá engatinhando, né? A gente começou a ah, funcionar, sim. mas com horário bem restrito, só agendamento, e vamos Uhum. caminhando e vai aos poucos voltando aí as coisas ao normal, É, né? tem que ser aos poucos, né? É, Eu isso também estou mesmo. voltando, eu nado, né? Gosto de nadar. Aí voltei à natação, que é onde eu nado, abriu agora 2 semanas, Ah, e sim. fazendo uns atendimentos, assim, um ou dois atendimentos presenciais lá na clínica. Mas o Ah, tá. restante é só online mesmo. Online mesmo, né? É, eu É, acho que muitas pessoas vão acabar preferindo o online, e principalmente nos grandes centros, né? E alguns ainda é, vão continuar do jeito que era, com certeza também. A gente vai ah, ter de é, tudo, eu acho, né? Mas que bom que a com gente tem certeza. tecnologia para isso, não é? É, tem opções. Então, Juliana, seja muito bem-vinda, né? Eu te agradeço Obrigada. muito por aceitar de novo o meu convite. Hoje está dando Ah, certo, já deu certo, graças a Deus, né? Hoje está ótima, a aham. imagem sua está ótima, viu? Tá boa? Ai, que bom. Tá ótima. Agora acho que eu tô num Pessoal, lugar mais adequado para pegar a ah, internet, tá. melhor do que Pois aquele é. dia. Ah, então tá bom, vai ser ótimo, né? É. Pessoal, boa tarde a todos vocês, né? Eu desejo para vocês muita paz, muita luz e muito amor. Cadê os corações aí? Quem ama, hein? Quem ama? Todo mundo ama alguém, né? Então vamos distribuir coração aqui hoje. A gente vai falar um pouquinho de relacionamento, de sexualidade, né? E eu quero ver coração aqui hoje, tá bom? A Juliana, pessoal, ela foi minha colega, amiga de infância. Aí, corações brotando. Muito obrigada. Ai, que bom. É, foi minha colega, e aí depois a gente acabou se separando, porque ela mudou, morou no exterior, enfim. Mas aí se formou em psicologia, já me atendeu, já me ajudou muito. Eu já contei para muitas pessoas que eu tive uma gravidez de alto risco,
na minha segunda Uhum, gravidez. Então, a Juliana me acompanhou em casa, né, me atendendo, porque uhum. foram 8 meses de repouso absoluto, muito difícil. Então, tá aí o Rafael vivo, graças a Deus, deu Ai, que tudo bom, né, certo, Adriane? né? Então, foi maravilhoso. Então, Ju, seja muito bem-vinda. E acho que a gente agora Obrigada. vai direto no nosso assunto, né? Porque a Isso, gente vamos não pode lá. perder tempo hoje, não, para poder dar certo de falar tudo o que ficou para falar da outra vez e acabou não dando certo. A internet não É, deixou, né? pode perguntar. Eu não dá para ver direitinho assim as perguntas não, mas se Pergunta. você vê alguma, você me Sim, pode fala deixar. que Tá, pode deixar que eu vou acompanhando aqui. Bom, Juliana, quando a gente fala de sexualidade, né, a gente sabe que a sexualidade, ela abrange uma série de coisas. E Uhum. aí, antes da gente entrar lá no após os 40, eu queria que você falasse rapidamente sobre a sexualidade no geral, né, para as pessoas entenderem aí realmente a abrangência aí dessa sexualidade. É. Então, a sexualidade é sempre bom ampliar o conceito da sexualidade, porque quando você fala sexualidade, as pessoas logo pensam em sexo. E sexualidade não é sexo, faz parte da sexualidade. É um desenvolvimento que a gente tem desde o nascimento, com as nossas primeiras relações. A primeira relação é com a mãe, né? Não tem como com a mãe ou aquela que vai cuidar, que vai amamentar. E esse vínculo, Adriane, ele vai estender por vida fora. A maneira que você estabelece o vínculo na vida adulta tem a ver com esse primeiro vínculo que você tem com a nossa cuidadora, o nosso cuidador, sei, né? Sim, Que vai amamentar, que vai olhar para você, que vai te despertar tanto prazer quanto frustrações, né? Tem uma psicanalista que ela fala que a mesma mãe que nutre é a mesma mãe que frustra. E uhum. cada bebê já vai reagir isso de alguma forma. Porque a mãe não dá, você não vai ficar o tempo todo só Por satisfazendo, conta, né? atendendo as necessidades da sua criança. Mas Sim, ela vai aprendendo com esse vínculo que a mãe vai embora, que a mãe volta. E se você observar, cada mãe é de uma forma. Uma mãe vai deixar o bebê chorar um pouquinho, vai lá e amamenta. A outra nem vai esperar o neném chorar, vai lá e amamenta. Entende? É nessa nuance que a gente vai construindo também a nossa sexualidade, que é o relacionamento, e, nesses pequenos microsinais que vai ficando no nosso inconsciente. E que certo. a gente leva isso para a vida adulta, que nós vamos estabelecer esses vínculos com os nossos parceiros, né? Com os nossos parceiros, cada um vai escolher Aham, sim, os parceiros da vida, né? Que pode ser sim, parceria no trabalho, pode ser na vida amorosa, pode ser na amizade, pode ser uma instituição, né? sim, E isso, Adriane, já estudo também, assim, né? Pesquisas que já demonstraram que nós, seres humanos, a gente precisa de um vínculo constante. Não basta você só alimentar o bebê. Você tem certo. que estabelecer vínculos de olhar, de tato, e isso também vai ficar registrado no nosso cérebro, que vai reverberar lá na frente. E aí Sim, a sexualidade vai sendo construída de acordo com cada idade, com as descobertas, cada etapa tem um como é que fala? Tem uma característica, né? Ah, quando você vai, por exemplo, 3, 4 anos, a criança está na curiosidade de conhecer o sexo de outra criança, o seu sexo. Então, ela vai querer, às vezes, pegar, manipular, onde que os pais e professores ficam loucos, né? certo. Mas Uhum, desde que há
essa curiosidade e que seja de criança para criança, é natural, é esperado que as crianças, que nós, um dia que fomos crianças, nós fizemos isso de uma forma ou de outra. Agora, Certo. o que vai determinar essa construção? Bom, pessoal, deu uma falhadazinha ali, né? E aí é o seguinte, olha só para vocês verem o quanto é importante, então, a gente entender que coisas que aconteceram com a gente para trás influenciam, né, nessa Uhum, questão de adulta, né? Então, que deu uma falhadinha, Ju, aí eu deu uma falhada. entrei. Mas foi rapidinho, Tá. né? Mas pode Uhum. continuar. Então, vai ser nessa construção e vai ser em cada. E essa construção, às vezes, ela passa mais por atos, por expressões corporais, do que por palavras que você fala, não faça isso, não faça aquilo. Então, por exemplo, se você está envolvida lá com uma brincadeira da sexualidade, de tocar o órgão, e dependendo a bronca que você levar ou a maneira que for conduzido aquilo, você vai introjetando, né? Isso é bom, isso é ruim, nossa, se eu fizer isso, eu vou perder o amor da mamãe, eu vou ficar rejeitada, eu vou ficar de castigo. Então, tudo Uhum. isso vai passando pela atitude, aquelas atitudes que muitas vezes a criança nem sabe porque está sendo chamada a atenção. E às vezes as pessoas perguntam: ah, É, mas é liberalismo demais? Você vai deixar sua criança fazer isso, aquilo? Vai deixar ela se manipular na frente de todo mundo? Não, não é isso. Você vai ensinar a individualidade, a privacidade, o que que é privado, o que que é público, sabe? É aí que você vai ensinando, assim como você ensina, você vai pôr um dedo no nariz na frente de todo mundo, você vai ensinando essas questões. E da sexualidade é a certo. mesma coisa, né? E Aham. aí até chegar É, à adolescência também, que aí surge a mudança de hormônios, né? Alguns hormônios sendo produzidos, vai mudar aquela finalidade da sexualidade. A criança tem a sexualidade dela, mas a finalidade dela é outra. E quando chega na adolescência, que existe essa produção de hormônios, aí a finalidade vai para outro canal. Aí vai para o na canal do verdade, encontro. né, Juliana, eu falo sempre que é o seguinte, a maldade, a sexualidade em termos de maldade, ela está na cabeça do adulto, né? Enquanto a Uhum, criança tem, assim, essa sexualidade na idade e tal, que é o comum, né? uhum, Ela tem a sexualidade, mas ela não tem a maldade. E aí é onde entra exatamente o que você falou, é a orientação dos pais. Só que a gente tem que entender que nós passamos coisas para trás. Então, a uhum, gente sentiu talvez a repressão, talvez o castigo, talvez o medo de não ser amado pela mãe, ou seja lá por quem for que, né, que chamou a atenção. E isso vem dentro da gente, então, quando a gente cresce. E é aí que uhum, entra o grande problema. Aí, no caso, chegando na adolescência, né, eu costumo chamar que isso são, não é trauma, né, mas são sentimentos que ficaram guardados, né, e agora, quando uhum. chega a fase da adolescência, que aí você pode voltar a sentir aí esses medos, enfim, que eu vou deixar para você falar melhor. Aham. Principalmente na fase da adolescência, tem autores que falam que o adolescente, nós que fomos adolescentes, a gente fala o adolescente como se a gente nunca tivesse sido, né? É, Nós, quando fomos adolescentes, a gente passa como se a gente passa por todas aquelas fases que a gente passou na infância. Agora, o registro no nosso cérebro fica, né? É o que Freud chamou de inconsciente. E aham, ele vem, por exemplo, você tem um gatilho, algo semelhante, que te remeteu a a um trauma ou uma vivência, não precisa ser só é, trauma. é, Aquilo, naquela vivência vai desencadear aquilo que você viveu lá anteriormente.
E muitas vezes o que você vive no presente vai estar assim excessivo, vai estar assim, você vê que assim, parece que não teve por que a gente fala, não teve por que ser daquela forma, né? Mas é Sim. porque despertou outras coisas, desencadeou outras coisas. Então eu falo E assim, eu falo da importância da gente realmente reconhecer isso que a gente pode ter passado e que a gente não tem isso no consciente, né? não E, tem. e Uhum, talvez tentar entender, né? Porque quando as coisas acontecem, eu acho que isso acontece muito com o ser humano, e especialmente com as mulheres, porque para os homens parece que a sexualidade, culturalmente, ela é mais aceita, né? A gente já uhum. evoluiu bastante, mas a gente sabe que ainda tem essa questão aí do machismo presente, né? Que, tipo, eles É, podem, né? Então, por isso mas que eu... Pode falar. olha, eu vejo da seguinte forma: as mulheres realmente pela história a gente as foram teve muita repressão, Sim, mas o homem por um outro lado também ele foi reprimido, porque enquanto nós mulheres fomos reprimidas para não expressar a nossa sexualidade, onde não podia se expressar o desejo, não podia expressar a vontade, a libido. é O homem, por outro lado, ele foi cobrado a um desempenho que às verdade. vezes não existe. Sim, Eles verdade. aprenderam. Hoje já está mudando, né, Adriana? Eu Muito acho que bem colocado isso aí. os seus filhos já devem ter, deve não, tiveram outra educação. Sim, Mas ó, a nossa geração, por exemplo, e bem antes dela também, que a nossa ainda teve conhecimento, pouquinho mais teve, eles, eles aprenderam a muitas vezes sobre coisas da sexualidade ou do sexo foram em revista de sim, pornográfica, verdade. foram em prostíbulo. E isso Aham, tudo também deixa traumas. Porque é se verdade. você for ver, tem muitos homens que têm dificuldade. E eles se ressentem muito quando tem alguma falha, por exemplo, né? Uhum, E não associam que aquela falha está ligado ao cérebro, às emoções. é. Tudo está ligado. É Tudo difícil está para o ligado homem. a algo que já pode ter. Eu falo que assim, né? É como se Uhum, fosse uma tomada, né? E aí você tem a mesma sensação, ou seja, é a mesma energia, é como se ligasse na tomada e aí ativou tudo aquilo que você já passou, né? ativou. Uhum, É, uhum. aham, Então, isso que eu falo, a mulher, por um lado, ela foi muito reprimida, mas o homem também teve o lado dele que foi incutido, reprimido também, essa expressão da sexualidade, para nesse ele se sentido, né? encontrar. Ele foi, de certa Então, maneira, jogado nessa sexualidade e obrigado a se virar sem saber nem o que fazer, provavelmente, né? é, Aham, exatamente, isso aí. é, aham, Então, é, e por quê? E com o avanço da ciência, da tecnologia, das comunicações, da ciência mesmo, da tecnologia, a gente teve muito acesso, descobriu muita coisa, descobriu a pílula, descobriu é, outros concepcionais que não a pílula, né? E descobriu o sim, mecanismo de como é que essa resposta humana, como é que o homem responde ao estímulo sexual, como é que o corpo da mulher responde a esse estímulo sexual. Então, tudo sim. isso, em termos de história, é muito novo. E muita gente ainda não tem acesso. Assim, hoje em dia na internet tem muita coisa, você tem que saber a fonte também que você procura E é, para você compreender esse mecanismo, essa resposta que tem tudo a ver com o cérebro, é né? verdade. E aí, né, eu acho que a gente entra agora nessa fase adulta, porque a gente percebe, Juliana, e eu acredito que você deve ter muito contato com isso também, né, de problemas que
eu acho que eles iniciam de um jeito e eles viram um problema de relacionamento, de casamento, né? De, sei lá, de companheiros que vivem juntos, de namorados, enfim. Por quê? Aham. Porque esses relacionamentos, eles vêm trazendo uma bagagem que veio lá de trás, né? Então, Uhum. por exemplo, eu tive depressão pós-parto no meu primeiro parto, né? E me lembro que eu não tinha coragem de contar o que eu sentia. E depois de estudar foi que eu entendi. Eu tive um ressecamento vaginal muito severo, né? Então, o que que acontecia? Eu não conseguia ter relação de jeito nenhum. E aí, só depois de Uhum. 4 meses, que mesmo tendo total confiança com você, que eu tive coragem de me abrir para te contar a situação. Quando você falou, mas se você tivesse falado isso antes, o seu Ah, ginecologista já tinha resolvido isso, né? Então, assim, ah. tem muitas coisas que começam em condições de falta de informação e falta de coragem de se expor para poder perguntar. E eu acho que isso Uhum. acontece muito, em todos os sentidos, com muitos dos relacionamentos, né? Com E certeza. então, assim, por isso que eu achei que assim, essa aula com você seria muito interessante, porque né, você já tem aí essa especialidade em sexualidade, não é isso? Uhum. Foi uma das primeiras Então, especialidades em São Paulo exato. e Aham. foi era o primeiro curso reconhecido pelo MEC. Não Pois tinha é. muitos cursos assim, Então, né? né? E eu me lembro uma coisa que você me falou naquela época que eu achei muito interessante. Pode ser até que eu não vá falar do jeito certo, né? Porque já se fazem 20, mais de 22 anos. E é a idade que está o meu filho daquela É época, né? 22, nossa. É, Ah, então, eu me lembro de você falar da questão das meninas que você estava fazendo um trabalho. Eu não sei nem se era nessa época dessa pós-graduação sua, dessa especialização. ah, Que você falou que parece que foi feita uma pesquisa e na época vocês perceberam, através dos dados, que as meninas, né, crianças e adolescentes grávidas, elas tinham essa vontade no inconsciente, é isso mesmo? E uhum, aí, é mesmo. quando Eu ela. Não lembrei. é? Aham. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, então, também, porque eu acho que isso é É, importante. esse trabalho foi também um curso que eu fiz, foi na faculdade do ABC de Santo André, em São Paulo, que era referência para assistência da adolescência. É, E lá eram adolescentes carentes, né? E adolescentes que engravidavam com 13, 14 anos ou até menos, né? E, e realmente, assim, era como se engravidar elas fossem ter um outro status, né? Assim como, por exemplo, a gente às vezes na sociedade, cada sociedade tem um meio de se tornar adulta. Por exemplo, na é, nossa época, eu acho que era o baile de debutante, né? é, Para sentir é adulta, que verdade. pelo menos podia. Depois desse baile, a gente podia ir nos bailes, né? Eu Isso, lembro. exatamente. É, E, e aí, então, para essas adolescentes, o engravidar, o ter filho, era como se fosse, como se elas tivessem esse status e o sentimento de pertencimento, de é. pertencer, porque agora eu tenho um filho, agora eu tenho que cuidar. Aham. E eu acho que foi isso que você está falando. Foi lá É isso nesse mesmo. trabalho sobre adolescência, era em São É. Paulo, é. Eu não lembro assim o porquê da gente entrar nesse assunto. Porque, na verdade, eu fui mãe, eu É, já tinha 24 anos. é. Não, Agora, 29, essa, 25 foi quando eu casei. é, E aí, agora essa questão, ah, pode falar. pode, essa questão, por exemplo, de ter vergonha, de falar, de se expor, porque a sexualidade, ela tem a ver com a nossa personalidade, com nossas características, de como eu me sinto como homem, como eu me sinto como mulher, como eu me sinto no mundo.
Então, a sexualidade às vezes nos expõe à intimidade. E aí vem a vergonha, né? E muitas vezes também pela educação. Com a educação, às vezes você teve, você não tem coragem de falar porque tem uma crença que aquilo é errado, tem uma crença de que aquilo é só você que vive, que você está errada. Então são muitas questões, né? Mas é por aí. Principalmente, Juliana, agora entrando então na fase adulta, né? Essa questão aí de Uhum, acreditar que só você passa por isso, que só você vive isso, que só o seu marido que é assim. Enfim, isso aí uhum, são coisas que todo mundo fala. Então, essa é a verdadeira prova de que não é só você que sente isso, que não é só você que vive isso. Então, por isso, a importância de, às vezes, desenvolver, né, essa capacidade de falar, até porque existem várias situações externas, né, que afetam, interferem aí nessa questão agora, ah, mesmo da sexualidade voltada para o sexo, né? Porque a gente sabe que com a idade, né, existem mudanças hormonais uhum, e uma série emocionais, né? É, objetivos que mudam, metas que mudam, e isso tudo interfere na dedicação que você vai dar, o que você vai fazer com o tempo que você tem, né? Então, eu queria que você falasse um pouco agora a respeito dessa questão aí, tanto em relação a homens quanto a mulheres, essa questão, por exemplo, de é, né, momentos de estresse, momento de crise, momento de falta de dinheiro, quanto isso interfere nessa questão da sexualidade enquanto sexo mesmo. uhum. Porque vamos partir do princípio assim, o sexo da sexualidade. O sexo também é uma necessidade, é uma expressão. E quando duas pessoas se casam, duas pessoas vêm com as suas malinhas, além de ter essa questão da bagagem de cada um, da educação, da, de onde que ele viveu, de como viveu, além de ter essa bagagem, o relacionamento a dois, ele tem vários acontecimentos, né, no dia a dia, desde É, sua noite mal dormida, o seu humor, é, você tem aquela obrigação de levantar cedo todo dia, trabalhar, ou outras obrigações que às vezes você não está afim, e vem as contas, e vem o leite que esqueceu de comprar, a conta, né? Então, e isso, a maneira que o casal lida com isso vai determinar a afinidade dele na cama. Não tem como separar uma coisa da outra, uhum, né? Geralmente as pessoas vão levar esse relacionamento na hora do sexo, porque é, você vai estar lá fazendo o sexo e vai estar lembrando, ah, ele não pagou a, né? é, Ou, ah, ela me falou isso hoje, me desautorizou, né? E isso tudo vai influenciar na hora que você estiver lá tendo o seu relacionamento, e aí cada um se expressa de alguma forma, fazer amor, ter relação, fazer sexo, e tem um monte de determinações, né? Que as pessoas é, falam, aham, coito. E isso tudo vai influenciar naquele momento. E vai superar na medida que você percebe, na medida que você se conhece. Olha, hoje eu não estou afim porque eu estou chateada. Hoje eu não estou afim porque eu estou cansada, eu não dormi direito, né? Eu fiquei chateada com outra coisa, às vezes nem é com a pessoa que está do seu lado, mas você está chateada com outra coisa. Então, à medida que você se conhece, que você vai percebendo essas nuances, que você vai conseguindo relacionar, falar. Por isso que a comunicação é importante.
E muitas vezes as pessoas levam, é tão delicada a sexualidade, que as pessoas levam para o lado da rejeição. O problema está comigo, não gosta mais. Então, Isso. às vezes, você está com outro problema e o par leva para esse desgosto, para esse desafeto que a pessoa sente. Então, é com a maturidade que você vai conseguir superar isso. Você ia Então. perguntar? Pode perguntar. Não, é porque, assim, isso são coisas que eu sempre escuto, a gente sempre faz pesquisas de temas de lives, enfim, né, muitas perguntas, Uhum, e então, assim, isso eu acho que é um problema muito recorrente das pessoas, das mulheres, principalmente, né, entenderem que uhum, às vezes é uma questão de desamor, de estar com outra, enfim, e só pensar nessa parte, que eu acho que é uhum, natural que isso seja a primeira coisa que se pense, né? Mas que uhum, seria importante começar a refletir, né, nas outras partes também, porque se você está bem, gente, é maravilhoso estar bem, né? Agora, um dia que você não está bem, é muito difícil você estar disposta a fazer sexo, não é? Porque uhum, às vezes eu falo que cada pessoa tem o seu jeito, né? Mas a gente ouve falar que tem pessoas que relaxam fazendo sexo, se tiver nervoso, fizer sexo fica bom. Já outros, se não fizerem, o alívio, porque não querem, não estão em condições. é, E na verdade, uhum, para você ter uma relação sexual satisfatória, você gasta energia, você precisa estar com energia. E quando você já está sem, como que você vai dar uma energia? Porque é uma troca, uhum. né? Eu acho que a relação é uma troca de energias, né? A relação sexual. Então, É nesse uma troca de sentido, é o energia, que de eu acho afeto, de entrega, né? Se isso, entregar ao erotismo, isso, ao você dar aquele carinho, ou carícias, ou aquele prazer, e você receber também. isso. Então, é uma entrega. E para isso, para a relação sexual, você também tem que estar bem com a saúde. Não adianta nada você estar lá com febre, com gripe, né? Sim, Um mal-estar. Isso vai te atrapalhar também. Então, você tem que estar bem com a sua saúde, você tem que estar bem com a sua autoestima para poder dar, né? Para poder receber e dar esse carinho. na verdade, para ser bom para os dois, né, Juliana? Uhum. Porque Para ser bom para os dois, né? né? Porque eu acho que uma das coisas que assim, as mulheres, no caso, acima de 40 existe aí uma diferença de pessoa para pessoa, é claro, né? Inclusive, é, algumas pessoas, por exemplo, no período menstrual, têm um desejo maior, outras não, né? Tem Uhum. homens que gostam desse período, já tem homens que não gostam, né? Que, sei lá, sentem nojo, enfim. Então, são várias coisas que estão todas relacionadas com as vivências que vieram dentro dessa mala que a gente falou, né? E por isso, eu acho que, assim, é, tem mulheres que ficam, né, na idade mais velha, aumenta a libido, aumenta o desejo, outras não. Então, que tudo tem uma relação com o que você acabou de falar, com a questão da autoestima, né? E aí, se você se Uhum. descuida e deixa para lá, ou outra coisa que às vezes eu escuto muito também, ele não me procura, eu vou ficar procurando ele, só eu não, eu vou esperar, né? E É. aí, numa dessas, o que, que pode acontecer? Responde para a turma aí ouvir, Ju. Aí é um eterno desencontro, né? Porque eu vou esperar ele me procurar. Aí o dia que procura, fala assim: te esperei tanto, você não quis, agora eu não quero. Aí o encontro nunca acontece, né? Exato. E aí a relação sexual num casal
existe para unir, para as pessoas se sentirem melhor com elas mesmas e com a vida, né? E aí vira aquela eterna luta, né? É, Chega uma hora que o casamento pode romper, essa união pode romper. E exatamente. agora tem uma questão, Adriane, que é muito interessante, porque cada casal é de uma forma, cada casal se une, né? Se você perguntar por que que você uniu com aquela pessoa e não com aquela outra, então existe alguma coisa que essas uniões são feitas através de alguns contratos secretos que a gente nem tem conhecimento, alguns traços de algumas nuances inconscientes. E muitas vezes as pessoas repetem na vida a dois também que viveu lá na sua família. Vamos supor que você teve uma família que brigava muito, né, e que era um desentendimento, um entrava na vida do outro, um não se respeitava. Se a pessoa não se questionar, não se conhecer, é bem provável que é aquilo. E aí ela vai encontrar uma pessoa que ela vai ficar brigando, vai ficar desentendendo, nunca separa, porque aquilo é como se alimentasse aquilo que ela conheceu lá atrás, né? A psicanálise fala que a gente repete isso como se tivesse que resolver, solucionar um conflito lá de trás. Outra Uhum, terapia do esquema fala que é por coerência, assim como você conheceu lá atrás que é assim, então é como se você tivesse que ser coerente com o seu sentimento. Então você é, arruma um meio de ser, né, de daquele jeito. construir aqueles mesmos conflitos. Então o ser Entendi. humano é complexo, né? Agora, É você muito. vai superando isso, o outro também, o relacionamento, principalmente a dois, é a possibilidade que você tem de reconhecer esses conflitos e poder resolver com você mesmo, podendo aí construir algo mais satisfatório, ao invés de ficar com esse jogo, né? Não olhou Isso. assim. Ah, então amanhã ele estava até afim, mas não, tinha 3 dias que não me procurava, não vou. Também agora eu não vou, né? Aham, é. Então aí cabe à pessoa ela saber o que que isso tem a ver com os conflitos dela que ela viveu lá na infância, adolescência que ela está trazendo para agora e poder falar, epa, não, tem algo errado. Vamos se perguntar, né? O autoconhecimento ele se dá também por essas perguntas. Eu não sei, será que a outra pessoa está satisfeita? O que que eu posso fazer? Né? É fácil, é ter conhecimento. Ou eu preciso de alguma ajuda, uma terapia, ou um curso, né? Um workshop sobre Aham, sexualidade. Cada uhum. um descobrir isso. A pessoa tem que se permitir, a pessoa tem que se perguntar, porque vai ter Isso. relacionamentos que vai ser assim a vida inteira. E se você consegue, vai fundo. Se não consegue, você dá um jeito de, né? É, eu falo isso sempre, né? De Eu crescer. não sei. É. É, eu falo que eu sapateio, sabe? Eu não faço Hum, escândalo. Mas quando uma coisa não tá bem, não só na sexualidade, mas também. Se não tá bom, eu falo, ó, peraí, isso não é assim. Não é assim para mim. Então, né, vamos ver, o que que eu posso fazer para isso melhorar? Primeiro eu parto de mim. É, se não tá bom para mim, o que que eu posso fazer, né? Então eu penso e tenho uma é. atitude. Não, eu vou fazer isso, né? Agora, se o outro está fazendo algo que não tá bom para mim, eu também chego pro outro e falo, ó, peraí, e é isso aí que você está É. fazendo, né? Às vezes você está acostumado a fazer com outras pessoas, mas eu não sou essas pessoas. Então, isso eu não gosto. Então, não faça isso comigo, porque vai desandar tudo, né? Uhum, Agora, por outro é. lado, também, igual você falou, deixar, E são né? habilidades
que as pessoas desenvolvem também, né? Na medida que elas podem se expressar, porque muitas pessoas não conseguem se expressar. E não é porque é por causa de muita coisa, não é porque Sim, ela sim. é boba, é isso ou aquilo. Às vezes, É, muitas vezes, essa dificuldade está nessa vivência anterior que ela tem, não sim. percebeu, tanto É, de um quanto de outro, né? tá? Então, Eu a não vida tenho dúvida. ela é uma arte, né? Eu acredito que é através mesmo do autoconhecimento, de você fazer essas perguntas para você mesma, de você treinar aquilo que você não é boa, por exemplo, às vezes a habilidade de se expressar, uma dificuldade, você vai atrás, você estuda, você vai fazer curso, você conversa, né? Então é essa habilidade que vai te proporcionar um bem-estar maior. Quando o Isso, casal não tem um bem-querer, não adianta, por exemplo, terapia sexual, que os dois estão lá sim. se espinhando, né? Aham. Se eles não tiverem um bem-querer com o outro, não tem jeito. Como é que Não você vai, adianta, né? né, É, é. fazer essa Eu troca com uma falo pessoa que que você... não tem jeito. Se você não tem uma certa liberdade com o outro, né? Não tem jeito de você fazer nada. Porque é uma situação que Uhum, é dos dois, né? E eu falo que assim, é, hoje eu dos dois. falo, né? Hoje eu falo, mas eu gastei anos e anos e anos estudando e fazendo terapia e buscando para que hoje eu tivesse coragem de falar. Mas eu ainda não falo tudo que eu acho que eu deveria, né? Às vezes eu Uhum, acho que eu preciso calar, então eu calo. Mas tem hora que às vezes eu acho que eu queria falar, mas eu não dou conta. Então, isso é natural, né? Não é, como se diz, a gente não vai virar a Mulher Maravilha aqui, vai fazendo e falando e se expondo do jeito não, como quem tem dera, gente né? que é Fosse... assim, né? Mas infelizmente quem não é, Ah, a gente vai tem consequência. trabalhando. Né? É. Tudo que você E fala outra ou tudo coisa, que você não fala tem consequências. sim, exatamente. Então tem hora que é bom falar, mas tem hora que é bom calar, né? É, tem hora que é. Né? Você vai Né? conhecendo um ao outro, Isso, né? exatamente, Você tem que né? respeitar também o limite do outro, né? Ele tem que te Isso. respeitar. É. Esse. Juliana, Ah, eu queria também comentar alguma coisa a respeito dessa outra situação aqui, que assim, a gente sabe que tem a adolescência, que é uma turbulência de hormônios, né? Brotando, e aí todo mundo já sabe como é que aham, funciona isso. Mais para frente, né? A partir dos 40 ali, que nós mulheres, né, já começamos a pensar ali 50, menopausa e tal, tem gente que vem antes, e que os homens também, eles passam por situações semelhantes, mas diferentes, né? Então, que do mesmo jeito que às vezes nós diminuímos a libido, que eles também acontece isso. Mas, de qualquer forma, isso vai depender de pessoa para pessoa. Isso não é um fato consumado que vai ser em tal idade, com todo mundo, assim e assim, né? E aí eu queria que você falasse um uhum. pouquinho a respeito dessa situação, porque a famosa andropausa, a gente sabe que tem médicos que não acreditam que isso exista, já tem outros que sim, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa Eu questão. não entendi muito bem, porque distorceu que médicos que acreditam em quê? Tem Distor, eu não médicos, entendi. tem médicos que acreditam e acham que a andropausa, né, que é, como se diz, a menopausa dos homens, que ela acontece, Ah, e tem outros que não, que falam que não, que isso não existe, que, enfim. Então, são opiniões diferentes, né? Mas a gente é. sabe que independente de andropausa, de menopausa, existem situações de perda de hormônios, da mulher É, né, de falta de fertilidade. Os homens não perdem a fertilidade, mas eles perdem a libido. Alguns não, porque a gente vê homem aí de 90, 90 e tantos anos ainda sendo pai,
vai saber se é verdade, né? Mas eu queria É, que você falasse um pouquinho dessa influência o que hormonal acontece, nessa relação. né? O que acontece? O envelhecimento é inevitável. A todo dia a gente está envelhecendo, né? E nesse envelhecimento, assim como a gente perde a musculatura, né? Um pouco como é que fala? Pélvica, vaginal, Não, qualquer musculatura, tem do a tônus pélvica, muscular? vaginal, mas Aham, qualquer musculatura, você sim, não é mais como você era 20 sim. anos, Uhum, né? Você não tem a resistência. Então, existe uma queda hormonal para a mulher, a menopausa, muitas mulheres usam erroneamente assim menopausa, porque a menopausa, na verdade, é a última menstruação da mulher. O que antecede isso é aham, climatério, é, né? Então, mas pouco importa isso. Sabe que tem uma queda de hormônio, para de produzir hormônio, e o homem, ele não tem essa parada como a mulher tem, mas ele vai diminuir também, porque ele está envelhecendo, os tecidos dele estão sim. envelhecendo. A Hum, musculatura do pênis, o pênis também tem musculatura. Esse pênis, ele vai perdendo também aquela rigidez que ele sim, tinha lá atrás. Agora, o que é interessante, bom, você aceitar esse envelhecimento, porque não adianta você querer ficar com a sua sexualidade quando você tinha 20 anos, 25, né? Não adianta. E uma vez que você aceita, a maturidade traz isso, a pessoa vai se autoconhecendo, ela vai vendo o que é que me excita, o que é que eu gosto, o que eu não gosto. E vai aham, perdendo também muito de crenças. O homem tem que ser assim, a mulher tem que ser assim, tem que fazer assim, assado. As pessoas, se elas se permitem, ela vai descobrindo troca de carinhos que pode chegar num momento que, por exemplo, é tão importante. E que elas vão ter uma troca ali até melhor do que uma penetração. Muitas mulheres, às vezes, com uma idade mais avançada, falam isso, que, nossa, hoje o meu marido não tem é, um pênis ereto para penetrar e a gente prefere só trocar carinho. E é melhor, porque antes, quando tinha ereção dura, rígida para penetrar, não havia essas carícias. uhum. Entende? Então, Olha aí só, as né? pessoas Uhum, trocam, elas se dão prazer de uma outra, né? sim, Através da masturbação, do toque, sexo oral. Aí elas têm essa possibilidade que às vezes ficam há tempo ali trocando aquelas carícias e aquilo vai dar tanto prazer quanto às vezes uma relação, um coito em certo. si, né? Uma Sim, penetração, por uhum, exemplo. certo. Então, o que acontece às vezes com o homem, se ele não reconhece isso, ele ele vai inibir. Aí ele nem vai se permitir, eu estou velho, não vai se permitir a essa diferentes trocas. Certo. E uma Uhum, pessoa de 90 anos, talvez ela não, hoje em dia a gente tem alguns medicamentos que podem ajudar nisso, mas ela não vai ter o pênis ereto como antigamente. Então, sim. Uhum, pode ser que esse pênis não penetre ou que não como era. sim, Então, se certo. ele se permitir isso, ele vai curtir a sexualidade o resto da vida, nessas trocas. Sim, Se ele não permitir, ele vai se inibir e vai lá, acabou, certo. encerrou. Aham. Tem muitos homens falando, né? Ah, não, já Ah, aposentei. E as mulheres também, às vezes, mas não, já aposentei. Agora é preciso que a certo. pessoa se estimule, que ela pense em alguma coisa erótica, ou por leitura erótica, ou um filme erótico, que filme erótico é diferente de pornográfico, mas tem pessoas que gostam de filme pornográfico, que vão assistir filme pornográfico, tem leituras,
né? É. Então, Uhum. tem a conversa, às vezes, um com o outro, falando das fantasias. Isso vai permitir que o casal pode ficar inteira. Agora, se a pessoa não reconhece que envelheceu, os tecidos envelheceram, não tem aquela força que tinha antigamente. Se isso vai falar, ah, Uhum. não, já aposentei, Aí é só sofrimento, né? Eu né? acho. Porque Respondi, para até de relacionar. respondi. O que eu acho que as pessoas fazem muito, assim, que a gente vê falar, né? Pessoas comentando, é que, né, um largou para lá, o outro pegou e largou também, né? E Uhum, é, vivem os dois frustrados, porque nunca se falaram sobre isso, fingiram que nada aconteceu, mas acontece que às vezes um precisa e às vezes o outro está com medo de se mostrar, enfim. Então, hoje, o que eu tenho para falar é o seguinte: se você vive uma insatisfação, em qualquer âmbito que seja, você tem que buscar uma maneira de melhorar isso para você, né? Claro que quando você é. depende do outro, você vai depender da aceitação dele. E às vezes pode ser que você não consiga que seja exatamente como você quer. Mas você pode se adequar. Agora, o Uhum, silêncio, para mim, o silêncio me mata. Eu não sei, não consigo mais ficar calada. Assim, é. né, com situações que me deixam desagradável, e deixar para lá, porque isso me faz mal, né? Eu sou capaz de entender, às vezes, a dificuldade, né, do meu marido, por exemplo? Sim, demais, totalmente. Agora, sabe, simplesmente não falar nada e vida que segue, e a gente deixa de conversar, deixa de relacionar e deixa de curtir a vida, porque eu acho que é o que a gente tem que fazer. E aí, então, ou seja, esse relacionamento deixa de existir. E aí, é isso que você quer para você? Aham, Né, Ju? é. Uhum. E aí tem aquela velha história. Será que eu estou repetindo uma que eu vivi lá na minha infância? Que eu escolhi esse ano Exatamente. para mim e eu estou bem? É, É assim mesmo que eu acho que a é, vida é, né? aham, Ou é, não, porque né? aí o interessante da relação com o outro é você poder se ver e o outro te ver e te retornar, te dar o feedback e você poder crescer com aquilo, você poder crescer com aquela relação. Ou tem pessoas que não, para mim tá assim, assim será. Aí É, cada um tem a sua escolha, sim, cada um isso, exatamente. tem Né? o seu limite também, né? Eu ia falar do limite. O Aham, seu, é, o seu bem-estar, o seu conforto, porque às vezes aquilo que é conhecido, por que é tão difícil sair, às vezes, emaranhamentos, desses conflitos? Porque é uma coisa conhecida já, que você conheceu lá de trás. Então, às vezes, o que é familiar é mais fácil ficar do que sair. E tem, né? Se você quiser, fica. Se não quiser, sim, ainda bem, isso né, mesmo. Adriane, que a gente, mas muitas coisas também acontecem por falta de conhecimento. É, Mas hoje em dia, muito conhecimento. Você vê, quando eu fui fazer esse curso de especialização na área de sexualidade humana em São Paulo, que foi 93, 94, 1992, 4, por aí, não aham, tinha informação. As informações que a gente tinha eram nas revistas, Cláudia, era é, Playboy, Playboys a aham, ter informações mais sérias, né? sim, Mas teve uhum, uma época que ela começou a ter umas informações, entrevistas com médicos, é, né, todos é, especialistas nessa área. isso, A gente não tinha é. conhecimento. Agora, hoje, a pessoa tem Tem muita coisa na conhecimento, internet tem gratuita, né? muita Como coisa. você falou, né? Procurando um lugar que realmente é sério, né? Na internet, Não, a então você tem conversa muita aqui, coisa. né, Adriane? Tá aí para É, todo mundo ver, quem exatamente. quiser. Isso mesmo. E Isso é olha uma que uma conversa assim informação, você não vê fácil, né? né? O que eu sei, que eu já estudei em pouco tempo, eu estou aqui
para as pessoas Aham, e estou dizendo, ó, existe pois isso, é. É, isso, aquilo, sim, existe. Você tem que buscar é, informação, você tem que se aham, estimular, você tem que ver que você estabeleceu com seu parceiro, né? E se isso, questionar e se perguntar, porque não existe uma receita, né? é isso mesmo. Existe perguntas que você faz para si mesmo. Isso, é. E aí existem as escolhas. Você escolhe qual É, jeito que você quer ser, que você quer conduzir, né? Ju, você acredita que a gente só tem mais 1 minuto? É é, muito rápido, né? A gente fala e é passa muito rápido. assunto, passa muito rápido, né? Aham, Eu quero te agradecer demais, tá? Maravilhoso. Nossa aula eu que hoje, agradeço. assim, foi sensacional. Hoje foi, ó, certinho. Pessoal, rapidamente aqui, Uma conversa, né, Adriane? na próxima aula a gente vai ter aqui como convidada a doutora Thais, que atende em Belo Horizonte, tá? Ela é ginecologista e oncologista. A gente vai falar sobre a saúde da mulher, certo? Então vai ser muito Aham. bacana, tá? Eu Ah, agradeço sim. Vai ser demais na a terça cada um de também? vocês. Vai ser quinta, às 19h30. Ah, aham. Eu agradeço, Janete, muito obrigada. Janete colocou muitos elogios aqui para nós, mas no meio da conversa não deu nem para eu falar nada, É, né? eu, Mas agradeço a todos vocês pelo eu carinho, não. pelos corações. Perguntas não tivemos, Ju, porque na verdade não teve nem tempo, né? Mas depois, mais É, para frente, a gente marca um outro dia, né? pode E, marcar, viu, Adriane? pois eu acho que é um assunto que é importante a gente distribuir, né, para que as pessoas saibam. E muito, muito grata por você estar aqui, certo? Um Eu que sou grande beijo para grata. você, Coraçãozinho aqui, né? ó. Não sei fazer o Isso, coraçãozinho direito, né? coraçãozinho. Pessoal, então, desejo paz e bem para vocês. Um grande beijo. E vou deixar a Juliana despedir e falar onde que ela atende aí nesses segundos finais. Ah, eu estou em Brasília e atendo online também. Qualquer coisa, entre aí no Instagram, no Facebook, só mandar uma mensagem, uma pergunta, Ok, qualquer coisa. ok. Tá bom? Muito obrigada. Adorei Muito bom, participar. Ju. Ó, beijo para você, tá? E até o nosso próximo Beijo. encontro, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Beijo para vocês. Tchau.